Podcast Rural. No nosso podcast rural de hoje, vamos falar sobre água, sobre qualidade da água, para você usar aí na sua fazenda, né? Para cuidar aí da agricultura, da sua horta, do seu pivô, ou então para poder, por exemplo, criar peixe, dar água aí para o seu gado leiteiro, né? Para usar em casa. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. E quem está aqui comigo é o engenheiro químico, coordenador técnico da Campo Análises, Gabriel Laender. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo mais uma vez aqui no Paracatu Rural, né? Bom dia mais uma vez, Francis. Bom dia, pessoal que ouve aqui o Paracatu Rural. É uma ótima presença aqui. Eu gosto muito de participar e a gente vai responder os questionamentos de vocês aí. Pois é, rapaz. Na prosa passada a gente trouxe muita informação e a gente recebeu aqui muitos questionamentos e tal. E foram surgindo outras dúvidas interessantes aí sobre a água. E a água é o principal insumo de diversas atividades. Na agricultura e na pecuária, então, nem se fala. A gente vai começar falando justamente sobre essa questão aí, da importância da qualidade da água para a produção agrícola e pecuária. Vamos começar da parte agrícola. Aí a gente, por exemplo, tem aí o pequeno produtor rural que utiliza na horta, no pomar, né? Então, por exemplo, tem o alface que ele vai estar ali regando, tem o tomate, enfim. A água precisa ter uma boa qualidade nesse uso, tanto quanto, por exemplo, o grande agricultor que tem grandes áreas com pivô central e precisa fazer a irrigação, uma fértil irrigação. A qualidade química, biológica dessa água, o que tem ali nessa água, pode interferir positivamente ou negativamente, Gabriel? Pode sim, Francis. A gente já até comentou, né, um pouquinho disso na última vez que eu estive presente aqui. Mas eu acho que vale bem ressaltar que a qualidade da água que é utilizada para irrigação, ela faz diferença, você pontuou certinho, tanto em questões positivas quanto também em questões negativas. Vale ressaltar que tanto os animais como as plantas, eles precisam absorver os nutrientes ali, né, seja do alimento, e no caso aqui que a gente está comentando da água, né, é necessário por questão de umidade, por questão de nutrientes, né? E aí, a qualidade da água, a presença ou não de nutrientes, a qualidade ou não das características daquela água influenciam diretamente na questão do animal, tanto em questão de reprodução, quanto em questão de crescimento, desenvolvimento, e nas plantas mais ainda, principalmente por questões de a planta, para ela se desenvolver, as características da água, a característica do solo, elas têm que estar perfeitas para aquele desenvolvimento dela. Então, assim, às vezes um tipo de solo funciona para uma planta, mas não funciona para outro tipo de agricultura. Uhum. E isso também influencia na água. A gente já percebeu, assim, todo mundo percebe, até quem tem planta em casa, tem algumas plantas que precisam de mais água, tem algumas plantas que precisam de menos água. E isso também é influenciado pelas características dessa água. Questão de pH, questão de sais minerais. Algumas plantas precisam de algumas quantidades algumas concentrações maiores de alguns sais minerais e outras plantas menos, né? E esse desenvolvimento ele passa muito por essa questão do pH da água, se a água está ácida, se a água está básica, se ela está uma água bacana ali num pH neutro, se essa água está nas condições ideais de sais minerais, porque se ela tiver com muita concentração, pode acontecer um processo ali da água não conseguir absorver esse material e ela sofrer uma perda, inclusive, de material, de sais minerais, de água. Então, assim, é algo que, por mais que a gente, às vezes, pense propriamente na irrigação, mas a característica, a qualidade dessa água que vai até as plantas, que vai até os animais, é de extrema importância. Entendi. E isso pode influenciar, como a gente falou, positivamente, negativamente, e influencia, inclusive, por exemplo, o produtor ele pode ter mais ou menos sacas de soja colhida porque ele não preocupou com a qualidade daquela água. Ele pode produzir mais ou menos litro de leite, o seu gado, é claro, se ele não tomar um cuidado com aquela água. Pode, por exemplo, influenciar o surgimento de alguma enfermidade no animal, se ele não cuidar bem dessa água. Então, e é claro, na saúde da sua família também, né? Com certeza. Então, tudo isso pode influenciar, né, Gabriel? Sim. Assim, a gente está pontuando aqui, né? E acho que vale ressaltar essa questão principalmente da saúde. Assim, a gente pensa muito na qualidade da água como um bem que vai ajudar ali tanto o animal no desenvolvimento quanto as plantas no seu desenvolvimento. Uhum.
Mas eu acho que vale pontuar essa questão da saúde. Uma água que não está em condições ideais, uma água que tem algum tipo de contaminação microbiológica, ela influencia diretamente no surgimento de doenças, enfermidades nos animais e também nos seres humanos. Nas plantas também pode acontecer, né? Isso vai depender da qualidade ali, mas principalmente levando em consideração que a gente está falando de seres vivos, né? É extremamente importante a gente ter essa cautela e fazer a análise da água para garantir que está tudo certinho. Você falou dessa questão aí da sanidade, né? Então, se a água não estiver correta, aquela praga que está ali quietinha na lavoura, está tendo um desenvolvimento até lento, se a qualidade da água favorecer essa praga, ela pode desenvolver mais rápido, um fungo, por exemplo, algo assim também? Algumas características, elas influenciam diretamente nesse desenvolvimento de micro-organismos. Sim. Uma das coisas que faz muita diferença nesse ponto é a questão da temperatura da água. É um parâmetro que o pessoal não cita muito, porque geralmente a gente está, né, focado ali em sais minerais, ferro, magnésio. A gente está focado em pH, se a água é ácida, se a água é básica. Porém, a temperatura da água, ela pode influenciar sim, principalmente quando em temperaturas maiores, né, uma água mais quente, ela pode influenciar sim na proliferação de micro-organismos que consequentemente gera esse fenômeno que você falou aí, que é uma multiplicação, um desenvolvimento de um fungo, de uma bactéria, que às vezes estava ali numa condição vegetativa, né, estava ali um micro-organismo parado, e aí com uma temperatura boa, bacana para ele se desenvolver, ele dá seguimento e pode acabar gerando uma contaminação ali. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.